A todos os meus seguidores, familiares, irmãos, amigos, que a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus e as bênçãos do Espírito Santo estejam com todos, encaminhando, direcionando, dando sabedoria e discernimento. Repetindo, os vídeos que nós publicamos é para a honra e glória, louvor e adoração do Senhor. Nada além disso. Se você gosta de manifestar, falar da palavra de Deus, você pode cooperar comigo, inscrevendo-se no meu canal, orando por mim, para Deus me dar sabedoria, compartilhando, comentando, perguntando, estou à disposição. Nós já falamos que estamos fazendo exegese, estudo no Evangelho segundo o apóstolo João, e capítulo 1. Depois daremos uma pausa, faremos outros vídeos e voltaremos no capítulo 2. Nós falamos do testemunho de João Batista, encerrou isso no versículo 28. Agora no versículo 29 em diante, nós temos aqui já Jesus aparecendo de uma forma contundente. Olha o que diz o verso 29. No dia seguinte, viu João que Jesus vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dia seguinte, não sabemos a hora do dia, porém, é enfático que em um dia após a inquirição que haviam feito a João, os fariseus que fizeram, agora o profeta vislumbra a pessoa de Jesus, que vinha em sua direção. Novamente, ele exalta a pessoa do Cristo, exclamando: Eis o Cordeiro de Deus. Na primeira Páscoa realizada no Egito, e as subsequentes como ordenanças, o Cordeiro, por ordem de Deus, era oferecido pelo povo como sinal de libertação e perdão de pecados. Aquele cordeiro oferecido tinha que ser imaculado. Era jovem e imaculado. E este cordeiro era oferecido até a vinda do Messias. Apenas simbolizava e apontava para o verdadeiro Cordeiro de Deus que agora é apresentado, o Emanuel, ou seja, Deus conosco. O Cordeiro na antiga dispensação, embora deveria ser o primogênito e sem mácula, isto é, sem acasalamento, não era perfeito como o Cordeiro enviado por Deus, pois ele vinha da criação corrompida pelo pecado original. Está lá em Êxodo 12, 37, a 13, 16, Números 9, 12, 2 Crônicas 31, Josué 5, 10 e outros textos. E Jesus celebra a última Páscoa determinada a Israel para cumprimento cabal das profecias, como o sacrifício eterno. Jesus é o sacrifício eterno, perfeito e imutável. Jesus afirmou aos seus discípulos que eram seus amigos, por isso não os chamarias mais de servo, João 15,15. Que, portanto, os amava com amor incondicional e perfeito, em João 5,13. Então Jesus é o Cordeiro oferecido por Deus. Agora não era mais uma ordenança de Deus para o homem oferecer o Cordeiro. Agora Deus oferece o Cordeiro. Tira o pecado do mundo. Há quem crê que Jesus, no seu sacrifício, tirou o pecado de todos no mundo. Porém, não é esta a verdade. Embora o sacrifício de Cristo seja suficiente para tirar o pecado de todos, estamos falando do pecado original,
temos o aspecto da justiça de Deus e do amor, que já falamos sobre isso ao comentarmos o verso 14. Alguns usam João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que não todos, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A ênfase deste versículo está na ênfase que eu dei. A palavra todo. Todo significa o completo, o inteiro. Significando que o completo dos eleitos que estão no mundo creria, e conforme já falamos no verso 12 e 13, recebem uma nova vida operada pelo próprio Deus, e não por uma crença humana ou natural ou por vontade humana. No verso 30, deste a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tenha primazia, porque já existia antes de mim. Este profeta havia dito dentre os judeus, estava aí agora, um que eles não conheciam, porém ali presente. Ele apresenta aquele que viria após ele, a afirmação que ele tinha, a primazia, porque ele existe em toda a eternidade. No verso 31, eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Eu mesmo não o conhecia. O profeta João é enfático, não o conhecia, pois todos os profetas eram inspirados por Deus. Nunca o viram em figura humana, mas agora ele o contempla em figura humana e o apresenta ao povo. Manifestar, tornar claro, nítido, pronto para que os olhos humanos possam contemplar em uma visão sem nenhuma penumbra. Batizando com água. A água é um símbolo da purificação. Podemos comprovar isso no livro de Números, capítulo 8, 5 a 7. Percebe que a água é sempre derramada sobre a cabeça. Nunca há imersão. Sempre aspersão. Como símbolo da purificação. Esta purificação também era a preparação para o exercício sacerdotal. Tudo vem de Deus descendo sobre todos. Versículo 32. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. O Espírito descer do céu como pomba. A palavra afirma em 1 João 4,12 que ninguém jamais viu a Deus. Portanto, o Espírito Santo não pode ser visto. Por isso mesmo ele desce em forma de pomba. Já ouvi afirmações daqueles que se titulam videntes que viram descer o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, eu vi. Neste mesmo versículo diz que Deus está em nós, e isso em outros textos, como já afirmamos, habita em nós. Pousar sobre ele, pousar, permanecer, estar sobre. É a manifestação clara do profeta de que o Messias estava diante dele e o povo todo podia agora contemplá-lo. Verso 33. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito. Aquele que me enviou está reafirmando profecia dada por Isaías sobre aquele que viria endireitar a vereda do Senhor. É um testemunho contínuo. Batiza com o Espírito Santo. Compreende-se aqui que o que está profetizado por intermédio de Ezequiel no capítulo 36, 20 e 27, onde diz, dar-vos-eis coração novo, e porém dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, essa coisa dura, e vos darei um coração de carne, maleável. Porém dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos, e os observeis.
Jesus reafirma isso em João 14,17, também em Romanos 8,11, 2 Timóteo 1,14, 1 Coríntios 3,16. Este batismo é que provoca o novo nascimento operado pelo próprio Espírito Santo, conforme já estudamos nos versículos 12 e 13 deste mesmo capítulo. Versículo 34. Pois eu falo, e de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Testificado não é uma simples repetição de testemunho a respeito de Jesus, mas são reafirmações benéficas para que se invada e radique na mente dos eleitos como a suprema verdade. Porém, cada testemunho ele tem algo a acrescentar, e neste ele enfatiza Jesus ser o Filho de Deus. Filho de Deus. Reportando a Lucas 1,35, podemos ver a promessa de Gênesis 3,15. A semente da mulher, por obra do Espírito Santo, gerar o Filho do Altíssimo, chamado Filho de Deus. Em Gênesis 3,15, Deus não falou com Satanás como andam pregando alguns, que Deus falou com Satanás. O texto é muito claro, é definido. Retratando o texto, diz no diálogo de Deus com Adão. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Não há como dizer a semente da preocupação da procriação estava sobre Satanás. Não há. Mas sim sobre Adão e Eva. Romanos 5,14. E especialmente em 1 Coríntios 15:22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos os predestinados. A palavra não nos revela nenhum texto das Escrituras que relata arrependimento ou salvação de Adão depois da expulsão do jardim. Não contemplamos na palavra de Deus falando com Adão ou buscando em Adão uma oração. E sim apenas Eva, agradecendo e louvando a Deus pelos filhos que gerava. E ainda a Bíblia cita que Eva é a mãe de todos os viventes, e não a mãe terra, como afirmam os ateus. Temos ainda mais uma afirmação, que Deus não permitiu a Adão, depois de pecar, comer da árvore da vida, ou seja, ser participante com o Cordeiro de Deus, Jesus, o Deus encarnado. Pelo contrário, o expulsou, o destituiu de sua presença. Isso se chama morte, separação e separação eterna. Guardou o caminho da árvore da vida com proteção poderosa. Gênesis 3:22 e 24. Portanto, em Adão todos morrem. Em Cristo, muitos são ressuscitados. Fazendo um breve comentário. Dos versos 29 ao 34, temos o testemunho de João negando-se a si mesmo, afirmando literalmente ser menor que o Messias e assumindo seu lugar de servo, exaltando e apresentando Jesus como o único Filho de Deus, o unigênito, aquele que vive desde toda a eternidade para toda a eternidade. E ainda expressa parte da missão de Jesus, pois ele seria o que batizaria com o Espírito Santo, e não apenas com água. Ele é Cristo, é apresentado por João como o verdadeiro Cordeiro, o único que tira o pecado do mundo e concede salvação eterna. Pois como Cordeiro de Deus ofereceu a si mesmo, como o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, sem nenhum indício de pecaminosidade, cujo sangue derramado é puro e inocente. Portanto, a apresentação do profeta como enviado de Deus é perfeita, real. Ainda vemos Jesus sendo consagrado pelo batismo como profeta, sacerdote e rei. Foi explicado já o batismo como consagração em Levíticos e Números. Pense bem, a que Deus você serve, mesmo estando você numa igreja? Você serve aos
tradicionais? Ou você serve ao Deus vivo e verdadeiro? Você entende a palavra de Deus ou você interpreta a seu bel prazer? Pense nisso, medite. Deus te abençoe.